Chegou a notícia que você esperava. O JCDB é o jornal do seu bairro. Tudo o que acontece em seu bairro está aqui. Acesse agora jcdb.com.br, cobrindo toda a grande Mogi das Cruzes. JCDB, o jornal do seu bairro. Nós estamos apresentando isso em Brasília. Não é essa maneira que deve ser implantado qualquer mudança em escala de trabalho sem ter um estudo completo das consequências e benefícios, né? Então você está batendo muito nessa qualificação que o país X tem, que o país Y tem, mas ninguém discutiu a entrega, a produtividade desses países. É porque é muito, esse discurso é totalmente político e nada em prático. Isso não vai trazer a desinformação e vai trazer também uma coisa muito pior, que é trazer novamente os empregos informais. Vai ser uma queda de empregos formais, já temos esse estudo, para um aumento dos empregos informais que já vem ocorrendo. Você vê grandes varejistas, grandes empresas estão entrando em endividamento, muitas com recuperação judicial já. Nós estamos falando de empresas de milhões. Imagina a situação, subindo o custo operacional para você ter um funcionário, subindo todo o custo, né? E o governo em si mesmo não faz nada para reduzir esse custo. Então eu dou benefício. Um governo hoje que mais arrecada, né, mas não transforma isso para a sociedade. Por que não diminuir o custo operacional para o lojista? Para que a gente possa dar esse subsídio para os nossos funcionários. Sobe muito o custo para você manter um funcionário trabalhando que chega a ser quase 40% sobre o valor do salário. Então, se um funcionário ganha hoje R$2.000, pro comerciante sai praticamente a 2.800 o custo dele. Aí, mais a escala, isso aí vai mais 30%, pode calcular. Vai chegar a um preço aí de R$3.800, um salário mínimo para o comerciante de custo. E pro empregado não tem benefício nenhum, porque ele continua com seu salário. Ele vai diminuir seu horário, mas continua com seu salário bem abaixo do mercado que vale. E o comerciante não vai conseguir melhorar o custo salarial pelo custo de impostos que é pago em cima do salário do empregado. Por que não vamos revisar todos esses custos? Por que o governo tem que ganhar tanto com o emprego? Por que a gente não revisa isso desde o início? Desde o ponto do início que fala para dar empregabilidade, que daí a gente consegue abaixar. Agora, ô Valteri, a gente vê esse projeto aí sendo votado da escala 6x1. A gente sabe que a Constituição Civil já é 5x2, né? Que nem você mesmo falou aqui também, em várias outras atividades. E quais são os setores que vai ser atingido nessa escala, nessa redução de 6x1? Qual é os setores que você imagina que trabalha nessa escala de 6x1 ainda até hoje? São muitos setores. A parte do varejo é um setor principal que trabalha com 6x1. Você vai ter muito cuidado que vai ser shoppings fechados ao domingo, padarias já estão fechando. Em Mogi mesmo nós temos vários relatos aí de 20% a 30% de padarias que já estão fechando no domingo, pelo custo operacional do funcionário. Então, se você mudar a escala, o setor do varejo vai ser muito afetado. O valor de turismo vai ser afetado. O valor, o custo, né, operacional do turismo, do varejo, shopping, supermercados. Vários supermercados já estão pensando em fechar no domingo. Então, imagina a população domingo, ela não vai ter o seu lazer, não adianta nada, vai estar tudo fechado. Porque como você vai trabalhar? O custo operacional vai ficar muito alto, não vai abrir seu empreendimento, né, a sua loja no domingo, abrir o turismo no domingo. Você vai acabar ficando sem opções no domingo. Mas aí, Valteri, aí vai ser bom para a economia, porque aí você não tem como gastar, você não vai para lugar nenhum para gastar, você guarda o dinheiro. Tá, que dinheiro? Então o setor de dinheiro não vai rodar. Quantos empregos vão ser diminuídos nisso? Quantas empresas vão diminuir o custo operacional para poder? É isso que nós estamos falando. Não vai ter dinheiro para guardar. Na verdade, é lógico que eu estou brincando, eu quero sair no domingo, eu quero comer um pastel, eu quero ir no mercado, eu quero fazer uma compra, isso é importante. Agora, uma coisa, Valteri, que eu queria fazer uma comparação aqui, quando foi colocado essa lei
como é que fala, da empregada doméstica, que antes a empregada doméstica era como se fosse escrava, então trabalhava, saía com uma mão na frente e outra atrás e tchau, né? Aí teve esse projeto, né, que na minha opinião foi um projeto muito bom, que hoje todo mundo, toda a mulher que trabalha como empregada doméstica tem o mesmo direito de outras pessoas. Aí teve aí essa onda, né, de muita gente falar, não, isso vai piorar, aí ninguém vai querer mais, o patrão não vai querer mais a empregada porque vai ter que pagar, isso não vai dar certo. E eu percebi, e você há de concordar comigo, que não afetou em nada, e eu acho que foi até bom, porque também tem o direito, né, as mulheres que trabalham têm o direito, né, e todos, que nem nós acabamos de falar de um tema aí, né, do sem preconceito. Então, assim, você não acha que isso, no começo, tá essa confusão toda, e depois isso, será que isso não vai se ajustar? Olha, bem bacana ali, que é para as pessoas se verem e te conhecer. Na realidade, não, desculpa, mas foi totalmente ao contrário. Foi muito bom, acho que a igualdade, os direitos têm que ser mantidos. Mas eu vou dar, esse exemplo que você deu foi fundamental, empregada doméstica. Acabou a contratação em mais de 90%. E saiu para a PF. Então você hoje contrata mais, mudou o cenário. Você hoje são poucas pessoas que têm funcionárias registradas. A maioria opta em ter a doméstica, que é a diarista. Então, elas ficaram sem o mesmo direito, porque não foi feita essa análise. O custo operacional vai para o empregador. Então, o governo obriga você a ter um custo muito alto. Uma empregada doméstica acaba também obteve direito, mas perdeu o resultado. Por quê? O custo sobe todo para quem? Para quem emprega. Então, e não volta para ele. Então, vou dar um exemplo. Para você, mesma coisa. Uma empregada doméstica ganhava em torno de R$ 1.800 a R$ 2.000 por mês, ela sai para o empregador R$ 2.800. Então o empregador não contrata mais porque fica muito caro, não pelo trabalho dela, mas sim pelos custos de contratação que é obrigado pelo E-Social. Então, acabou, empregada doméstica no Brasil acabou, e é vantagem, no mundo inteiro hoje não existe mais tanta empregada doméstica. São diaristas, são funções, então mudou a qualificação e virou uma pejotização dessa função, que acaba muitas sem saber o que fazer, sem aconselhamento, e o que ocorre? Trabalha informalmente, aumentou o número de informalidade na parte de domésticas. Isso não sou eu que estou falando, isso são estatísticas, isso é só você puxar que vai sair. Acabou em 80% o número de empregadas domésticas que trabalham diretamente na casa. Concordo, muitas eram obrigadas a trabalhar sábado, domingo, sem descanso, que não tinha uma segurança, mas não foi feita da maneira correta, como está sendo feito hoje pela mudança de escala, sem um estudo complementar. Então, o governo acaba jogando tudo com impostos, que vai para o retorno e não retorna para nenhum dos dois. Não retorna nem para a empregada doméstica, não retorna para o funcionário e não retorna para o empregador, que vai afastar de termos empregos formais legalizados. Isso atrapalha o mercado, atrapalha as prefeituras, atrapalha todo o setor da sociedade. Por quê? Sem formalidade no emprego, muitos setores acabam perdendo com isso. Sistema S, tudo isso perde valores que podem ser retornados para a sociedade. E fortalece o trabalho informal. Se você analisar, conversar com todas as empregadas que eram domésticas, muitas estão trabalhando informalmente como diaristas e acabam não sabendo como trabalhar, não tem direito a INSS, perde todos os direitos, porque ela não sabe se pejotizar, não sabe ter uma empresa que ela possa prestar o serviço de uma maneira correta, que seria através de prestação de serviço, pagando o seu ISS, pagando por parte dela. Então, todas essas formações de uma maneira que ela é feita sem um estudo correto das formas de como tem que ser implantado, vai gerar isso. Como você diz, eu sou a favor, elas têm que ter direito, não estou dizendo que perda de direito. Nós estamos falando que tem que ser qualificado por cada setor. E para que existe o Sincomércio? Para que existe os sindicatos de empregados? Para a gente negociar essa forma de pagamento. Na nossa convenção coletiva já tem tudo, essa 5x2, o 4x3,
A semana espanhola, quem não sabe, é 36 por 12. Cada setor é diferencial. Quando você põe como imposição um horário que não cabe àquele setor, você vai levar ao desemprego, ao trabalho informal. O que aconteceu com as empregadas domésticas. Não foi feito um estudo, o porquê que é a informalidade, ou levar os direitos práticos para ela. Então, acabar usando essa, como você diz, muitas escravizadas, porque elas necessitavam do emprego, acabavam trabalhando na casa o dia todo, moravam com os patrões, né, tinham lá tudo, e trabalhavam de segunda a domingo sem descanso. Nós somos contra totalmente esse tipo de trabalho. Mas tem que ser um estudo completo e determinado, então teria que ter uma análise, foi feito um estudo completo, o resultado, o pós-implantação, e o E-Social das empregadas domésticas acabou com a categoria. Hoje, se você falar que tem 20% de empregadas domésticas que trabalham registradas, é muito. A maioria trabalha informalmente, através de diaristas, através de prestação de serviço, ou contratados por empresas que prestam serviço. Então, você não dá segurança e não teve o resultado esperado. Então, teria que ter feito um planejamento, e é isso que nós estamos batendo. Não transformar a mudança de escala em área política para eleitoral e transformar isso em realidade. Não somos contra a escala, mas tem que ser estudada setor a setor, função a função, e aonde ela vai ser aplicada e como vai ser aplicada. Porque quando você generaliza, você acaba com alguns setores, como ocorreu com a própria doméstica, né? Então, assim, teria que fazer um trabalho de estudo. Nós estamos com esse trabalho pronto, vamos já apresentar, estamos conversando com todos os deputados e não pedindo para que não seja votado de uma maneira assim, mas esperar a eleição passar, fazer um estudo para cada diretor e para quê? Existe a Convenção Coletiva de Trabalho Diferenciada, que é por região. Vou dar um exemplo aqui mesmo, que a gente assina em Mogi das Cruzes, né, com o Alto Tietê. Então, nós temos cidades diferenciadas aqui dentro do Alto Tietê. Guararema, Biritiba e Salesópolis são diferentes do comércio de Suzano e Mogi. Lá, nós temos um piso diferencial, umas escalas diferenciais que o comerciante pode optar e vai seguir sem prejuízo nenhum para o empregado. Eu acho importante essa simetria entre o comerciante e o empregador, porque hoje nós dependemos de uma qualidade de entrega dos nossos funcionários, como nossos funcionários dependem de uma qualidade do empregador, para que eles valorizem seu funcionário e o funcionário valorize a empresa que ele trabalha. Então, quando você começa a fazer imposições, e você que não está acostumado, que não vive o dia a dia do comércio, que nós começamos a fazer uma escala 7x0, né? Trabalhamos todo dia sem direito a descanso, e não é isso que a gente quer também para o nosso empregador, nem para nós. Mas precisamos que seja organizado por setores e entender cada setor, cada região, cada ponto. Você acha que a cidade do Amazonas tem o mesmo entendimento que uma capital como São Paulo? É impossível, não tem nada a ver uma com a outra. Esse entendimento tem que ser analisado pelos representantes do setor empresarial e pelos representantes do setor laboral, que são os sindicatos laborais, os sindicatos empresariais, que entendem e negociam entre si a realidade do dia a dia de cada cidade, de cada região. Então, quando você implanta isso num país de esfera continental como o Brasil, não vai ter sucesso, vai acontecer igual aconteceu com as empregadas domésticas, elas vão continuar sem direito nenhum, trabalhando informalmente e sem ter uma assistência nem do SUS, nem de lugar nenhum, nem do INSS, porque muitas não sabem como fazer isso. Tá? Não teve um acompanhamento, não teve uma ajuda para elas, muitas perderam emprego porque o custo subiu muito, uma família hoje perdeu a qualidade financeira, né? O custo hoje é muito caro, então você perde a rentabilidade, fica endividada e a primeira coisa que você faz é cortar os benefícios. E que eu conheço, mais de 70% das famílias cortaram
de ter uma funcionária em sua casa. Então, acabam fazendo por diarista, 1 ou 2 dias por semana. Então, você teve uma redução em 80% do número de empregados domésticos registrados. E é isso que pode ocorrer se caso for feita essa mudança de escala sem estudo. Tá? Já aplicamos essa mudança, como eu disse, está em convenção coletiva, a maioria das convenções de todos os sindicatos do Brasil tem, e é uma opção de cada um, e é um diferencial para cada setor, e vale a pena. Tá? Então, isso não pode ser feito por canetada, tem que ser feito por estudo, verificar a realidade de cada setor, de cada projeção, porque cada um tem um diferencial. O setor de indústria, comércio, serviços são totalmente diferentes. Turismo, então não pode ser por canetada, isso tem que ser por estudo. E, na verdade, as empregadas domésticas, que nem você falou, você tem razão, muitas empregadas domésticas, elas, mesmo assim, elas continuam sem registro na carteira, porque o patrão decidiu a não contratar, porque, de repente, não há tanta necessidade de ter uma empregada doméstica e ter que registrar. Aí passou para diarista, mas mesmo ela passando para diarista, eu acho que essa medida trouxe um pouco de benefício. Que nem você mesmo falou, tem algumas que poderiam estar pagando, né, o seu INSS, dando a sua contribuição, né, mas muitas delas nem sabem. Mas assim, a diarista, ela passou a ganhar mais, porque o patrão fala, mãe, em vez de eu pagar para o governo, eu vou pagar para você. Né? Mas é a informalidade que eu estou dizendo. É essa informalidade. Em vez de eu ficar registrando, tendo toda a documentação, o pejotização vai ganhar um desenvolvimento gigantesco no mercado. Então não vamos ter mais CLT em grande escala. Vai ser pejotização, vai ser a opção de nós comerciantes aí começar a estudar de como fazer de uma maneira correta para que a gente não fique jogando tanto dinheiro na mão do governo e transfira esse valor diretamente para a pessoa, para o nosso contratado, porque ele trabalhando com um valor melhor, ele vai dar um resultado melhor. E a gente pagando mais, mas mesmo assim, ele recebendo menos, o funcionário não fica feliz também. É isso que você acabou de falar, e é isso que nós discutimos aqui. A empregada doméstica, ela optou por ser diarista porque ela ganha mais. Ela acaba ganhando mais e não paga impostos. Beleza. Só que agora tem essas novas mudanças, tanto que o governo se glorifica de R$5.000. Só que ela recebe em PIX, recebe em valores que ela vai acabar pagando imposto de renda, sem ter os benefícios. Então, a gente tem que ficar muito atento a essas pegadinhas, porque isso vai levar custo para as novas pessoas e não qualidade de vida. E é isso que é o perigo. Que nós... Se for o caso, e ajudar as outras pessoas. E por isso o Valteri aqui está de parabéns, né, porque ele nunca negou uma entrevista da gente. Sempre que a gente ligou, sempre que a gente perguntou, ele sempre atendeu a gente muito bem. Valteri, eu quero te agradecer demais. Muito obrigado e parabéns, porque você é realmente uma pessoa que não nega essa entrevista, você não nega a informação para o público, que é o mais importante. Então, aqui é para isso. O Sincomércio vem para atender. Aqui é a casa do empreendedor. E nada mais do que a gente provar e mostrar o trabalho que o Sincomércio vem fazendo em pós dele. Porque quem é dono disso aqui é o comerciante, é o lojista, é o associado. Então, ele tem todo o direito aqui de entender tudo que a gente faz para que ele possa aproveitar de tudo que a gente oferece para que ele tenha uma sustentabilidade nas suas finanças e um crescimento nas suas vendas. Muito obrigado, então, Valteri. Fico à disposição e vem aqui conhecer um pouco o Sincomércio, vem entender o que a gente faz para você, lojista. Então, senhores, aí é o presidente do Sincomércio, foi o nosso entrevistado hoje, o Valteri Martinez, aqui no Jornal do Seu Bairro. Bem, meus amigos, e essa foi mais uma matéria do JCDB, o Jornal do Seu Bairro, a notícia mais perto de você. Chegou a notícia que você esperava. O JCDB é o Jornal do Seu Bairro. Tudo o que acontece em seu bairro está aqui. Acesse agora jcdb.com.br, cobrindo toda a grande Mogi das Cruzes. JCDB, o Jornal do Seu Bairro.